As 7 promessas do juramento de Jeová Jiré a Abraão e a todos os herdeiros da promessa. Há todo um preparo espiritual para este momento. Entrar dentro da tenda de Abraão, descalço, e apresentar ao Deus vivo de Israel a mesma obra e confiança que Abraão expressou a Deus no Monte Moriá. 7 promessas altamente poderosas que se cumprem na vida daqueles que fazem como fez Abraão, tirando você da situação que você está, não importa qual seja ela, e colocando você num outro nível de vida, te fazendo viver uma existência poderosa na terra, como Deus jurou por Ele mesmo, fazer cumprir na vida de Abraão e de todos os descendentes da promessa, na linhagem de Abraão, Isaque, Jacó. Isso é para você que crê que Deus não mudou. Isso é para você que se recusa a viver uma vida limitada, apenas com o suficiente. Não. Essa promessa é poderosa para fazer de você uma pessoa poderosa na terra. Não é no céu, é na terra, como Deus jurou a Abraão e a todos os descendentes da promessa. Então, este momento em que a pessoa entra dentro do Santo dos Santos e se prostra perante a grandeza imensurável do Deus Todo-Poderoso. A vida dela é transformada, porque ela está seguindo à risca o que Deus nos instrui na sua palavra, nos traz tantos exemplos, como o exemplo claríssimo que nos deu Jacó, que por causa desta bênção, a bênção que ele poderia herdar de Abraão se manifestasse perante Deus, a fé que Abraão manifestou no Monte Moriá, o sacrifício perfeito, ele poderia possuir. Jacó não iria receber esta bênção de possuir todas as bênçãos. Era para o irmão dele, o primogênito Esaú. Mas Jacó, ele sabia que Deus responde fé e ponto final. Então Jacó decidiu sacrificar tudo por causa desta bênção que o fez poderoso nesta terra e o fez prosperar em todas as áreas da sua vida. Observe que Jacó, depois que ele tomou posse desta bênção que seu pai Isaque recebeu do seu avô Abraão e foi passada para ele por transferência de herança, troca de raízes. O que não era para ser para Jacó, era para ser para o seu irmão, ele tomou posse pela fé, imitando Abraão. E então ele viveu a prosperidade, que não é só financeira, é também financeira. Ele prosperou financeiramente muito, ele enriqueceu, mas foi também a prosperidade na vida sentimental. Ele foi muito próspero. Prosperidade é igual a sucesso. Ele teve sucesso, ele prosperou muito na vida sentimental dele. José do Egito foi um dos filhos que Jacó teve. Os 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel, a nação Israel.
vieram de Jacó, ou seja, ele se tornou poderoso na terra. E tudo por causa do quê? Por causa da competência dele? Não. Por causa da força dele? Não. Por causa de favoritismo de Deus? Não. Por causa da fé que ele manifestou diante de Deus. Ele manifestou a mesma obra que Abraão manifestou a Deus no Monte Moriá. Jacó manifestou a Deus e Deus foi caminhando com ele, fazendo ele ter sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Ele se tornou provedor, a tal ponto que o seu sogro Labão disse: não vá embora, porque eu sei que eu estou ficando rico, não é por outra coisa senão por causa da sua presença aqui. Onde Jacó ia, tudo prosperava, tudo crescia. E assim foi com Abraão, foi com Isaac, que colheu 100 vezes por um. Ele deu um e colheu 100 vezes. Então, foi também com Jacó, foi com José, foi com Davi. É forte, é poderoso. A herança de Abraão, ela troca as raízes da sua vida. Foi também com Moisés, quando Deus fez a quebra de maldição na vida dele, ali diante da sarça ardente, desligou Moisés de toda a herança natural, sanguínea, afetiva que ele tinha, que formou ele quem ele era. E Deus transformou sua essência, suas raízes, ligando ele diretamente a Abraão, Isaac e Jacó. E por causa disso, Moisés se tornou quem ele foi: o libertador do povo de Deus, do exílio, da escravidão. Aquele que as pessoas olhavam para ele e viam seu rosto brilhar diante da força de Deus que era na vida dele e através da vida dele na vida dos outros. Então as pessoas viam ali o quanto Deus era com Moisés e o relacionamento íntimo de alto nível que ele tinha com o Deus Todo-Poderoso. Então, assim, é uma vida poderosa na terra. Para a sua alma ser salva, basta você crer no Senhor Jesus Cristo, e então será salvo tu e a tua casa. Agora, para ser bem-sucedido, próspero e encontrar essa completude de sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida, somente trocando as suas raízes e ligando você à prosperidade rica e abundante que Jeová Jiré, no Monte Moriá, jurou a Abraão e aos descendentes da promessa de Deus, aos que manifestam no altar a mesma fé que Abraão manifestou. Você pode ver aqui a reverência que é este momento, deste ato profético tão forte, que troca as raízes de uma pessoa. Cada um manifesta a presença do Espírito de Deus, transformando as raízes, trocando as raízes, transformando a essência. Porque certamente você entra um e sai outro, completamente mudado. Espiritualmente, na sua força, no seu vigor, na pulsão da sua vida, que antes vinha numa sequência
de dor, de sofrimento, de fracassos, de derrotas, de fraquezas. E depois que você passa por esse processo, como aconteceu com estes que eu citei e com muitos outros que a palavra de Deus nos conta, então você sai uma outra pessoa. Igualzinho foi com Moisés, também vai ser na sua vida. Igualzinho foi com Abraão, que por causa do pai dele, que ele tinha recebido uma herança de maldição, ele decidiu parar no meio do caminho junto com o pai. E Deus não pôde fazer a obra grandiosa que ele queria fazer. Até que quando Deus chamou Abraão, e Abraão decidiu sacrificar e confiar totalmente em Deus, Deus pôde levar Abraão a lugares que ele nunca nem ousou imaginar de tão grandiosos. E Abraão, ele dizia o seguinte: onde eu vou prosperar. Ele teve uma discussão com seu sobrinho Ló e disse: escolha para onde você quer ir, eu vou no sentido oposto. Por pior que seja a realidade externa, isso não me preocupa, porque onde eu for eu sei que Deus me fará prosperar naquele lugar. Tentaram dar para Abraão bens materiais e riquezas, porque viram nele um príncipe, alguém sobrenatural, poderoso nesta terra e que já estava prosperando. E Abraão disse: não me dê nada, porque eu não quero que amanhã você tenha alguma possibilidade de dizer: eu enriqueci Abraão, porque quem está me enriquecendo é Deus. E de fato Abraão prosperou rica e abundantemente. Assim será na sua vida, sabe por quê? Porque Deus não mudou. E se você fizer certo, a sua vida vai dar certo. Se você fizer como Abraão, você vai viver o que Abraão viveu, o sobrenatural, nos resultados da sua vida. A herança de Abraão, ela transforma os resultados da vida de uma pessoa. É muito forte. A palavra de Deus diz que a Arca da Aliança, ela ia à frente por ordem de Deus para abrir o caminho e o povo ter vitória. A arca ia à frente do povo de Israel e a arca à frente garantia a vitória do povo. Dobrar os joelhos diante da arca sagrada da aliança na tenda de Abraão significa você ter diante desta força maior que representa a presença do Deus Todo-Poderoso que abre os caminhos, que te conduz à terra prometida, que traz para você a prosperidade e supre cada uma das suas necessidades em porção transbordante. O óleo que você recebe sobre a sua cabeça, no Santo dos Santos, através do chofar sagrado, mesmo instrumento de força espiritual e muito significativo no mundo espiritual, na palavra de Deus, que o profeta Samuel usou para ungir o rei Davi, que depois que recebeu esta unção, ele que era o último de sua casa, se tornou o homem mais poderoso da sua terra e até hoje é o homem mais amado e reverenciado na história de Israel. Do último da sua casa, ele se tornou o primeiro de uma nação, o mais poderoso desta terra, porque Deus era com ele. Escuta, Deus era com ele. E ele recebeu a unção através do chofar sagrado que o profeta Samuel usou para trocar as suas raízes e de último da sua casa ungí-lo rei. Ele passou, depois da unção, processos de amadurecimento que Deus foi conduzindo ele para forjá-lo, para ele estar pronto na hora de se assentar no trono. Mas a unção que ele recebeu através do chofar, a troca de raízes, a definição da sua vida, não mais o último da sua casa, mas agora rei determinado por Deus. A unção fez toda a diferença na vida do rei Davi e fez ele ser quem ele foi. Então, basta conhecer a palavra de Deus e ter a revelação do Espírito Santo para se compreender
este segredo que Jesus revelou de forma tão clara, que é alcançar uma vida poderosa na terra, manifestando a fé de Abraão. É muito forte, é poderoso. Só quem vive este milagre, esta experiência, só quem reinaugura uma nova vida na sua trajetória, trocando as raízes, é que sabe a intensidade do poder de Deus, que começa a agir nos resultados em todas as áreas da sua vida. É muito forte. As 7 promessas do juramento de Jeová Jiré a Abraão e a todos os herdeiros da promessa. Diz a palavra de Deus no livro de Gênesis 12, 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tem 7 promessas poderosas para aqueles que recebem a herança de Abraão. Farei de você um grande povo. Eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você serão abençoados todos os povos da terra. A troca de raízes vai te libertar de toda a herança de maldição que veio dos seus antepassados. Vícios, doenças, fracasso no relacionamento e na vida financeira. O impacto da bênção de Abraão tem o poder de mudar todos os resultados da sua vida. A bênção de possuir todas as bênçãos e a prosperidade de Jeová Jiré estarão sobre você e toda a sua família. Reino dos Céus, uma obra forte.